bom? Olá, galerinha, tudo bem? Meu nome é Maria Eduarda Meu nome é Guilherme. e a gente vai falar para vocês sobre a história de São Pedro e São Paulo, já que hoje, dia 29 de junho, a gente comemora a solenidade deles. Explicando, né, que solenidade não é festividade. Isso. Isso, gente, aí no próximo vídeo a gente explica para vocês sobre solenidade e festividade. Lembrando que é o primeiro vídeo aqui do canal, um canal totalmente novo, um canal totalmente, vamos dizer assim, cheio de conteúdo pra eles. E renovado, né, porque Totalmente. é mais jovem, né? Mas Eu tenho 16 anos. eu tenho 22, mesmo com um cara de 14. Não, não faz. Mas aí a gente vai, ao longo, né, a gente vai tentar postar vídeo cada mês. Cada mês a gente vai postar o vídeo, se vocês derem muito like, se vocês se inscreverem. Se a gente ver que tá aumentando o número de pessoas aqui, a gente vai aumentando o número de vídeos também. E a gente veio falar, como o Amador falou, sobre São Pedro e São Paulo. Eu vou falar sobre São Pedro, ela vai falar sobre São Paulo. São Pedro, primeiramente, ele foi, depois de João Batista, um dos primeiros discípulos. Ele nasceu na Betsaida, na Galileia, né? Ele nasceu ali, tipo, bem próximo de Jesus, no caso. E ele, os discípulos, vou dizer assim, particularmente para mim, ele foi um dos discípulos mais importantes que a gente pode ter, porque até então, São Pedro levou Jesus, tudo mais, ele teve fé na hora que era para ter, duvidou de Jesus na hora que era para duvidar, só que aí ele se tornou o nosso primeiro papa da igreja, né? Jesus deu as chaves do céu e falou: tu és Pedro, e sobre essa pedra eu construirei a minha igreja. E assim foi como até então estamos no Salão de Uma, né? Estamos no Salão de Uma, mas foi isso. Vou falar sobre a história de São Paulo. São Paulo, antes dele ter esse nome, né, como Paulo, ele era chamado Saulo. Ele nasceu em Tarso, Cilícias, que agora é a Turquia, certo? Isso. Ele nasceu numa família rica, né? E ele matava todas as pessoas que seguiam Jesus. Então, todas as pessoas que se diziam e que eram cristãos, ele matava. E porque ele era ateu, ele não acreditava nisso, sabe? Que tinha um Deus sobre tudo, que nós tínhamos, meio que prestávamos contas a esse Deus, né? Que ele é o nosso Deus. Ele não acreditava nisso, ele acreditava em deuses. Teve uma vez que ele estava em cima do seu cavalo e houve um clarão assim e ele ficou cego. Igual esse clarão que teve agora. Calma, focou. Aí. Enfim. E ele ficou cego e aí ele caiu do cavalo, né? Que até que fala, tipo, cair do cavalo, tipo, naquele sinônimo, tipo, de deixar famoso, o orgulho, sabe? Aquele famoso ditado, Paulo ou Saulo caiu do cavalo. Tipo, você vai aprender quando você cair do cavalo, essas coisas assim. Porque o orgulho dele foi algo tão grande, mas tão grande, que fez ele ficar cego e cair do cavalo. Paulo também é muito importante em questão que a maioria das cartas, né, acho que quase todas as cartas na Bíblia, lá do Novo Mandamento, né, do Novo Testamento, são Paulo que escreveu, né, que é Efésios, Filemão, Timóteo, Tito, Vários outros, Coríntios, Gálatas, todos esses foram ele que escreveu para um povo, né? Igual para o povo a carta de Paulo a Efésios, né? Que tem o título de Efésios, ele escreveu para Efésios e exortando as pessoas, porque a partir do momento que ele estava exortando as pessoas para as pessoas acreditarem em Deus, demonstrarem a fé que Deus pede para nós, sabe? Para não sermos aquela fé que só acreditamos ao nosso olhar, só acreditamos quando nós vemos. Não, até que isso não é simbolismo da fé. Porque a fé é a gente acreditar naquilo que a gente não vê, mas que a gente sabe que existe. Então, ele estava exortando aquele povo que estava vivendo no pecado, que estava vivendo tudo de errado, porque a partir do momento que ele estava exortando para o povo ter a fé, para o povo acreditar em Deus, Pedro estava erguendo as igrejas. Eles são considerados dois pilares da Igreja Católica, até que a maioria das igrejas que você for entrar, como aqui na nossa Catedral de Mogi das Cruzes, tem aqui de um lado da porta, assim,
uma imagem de São Pedro e desse lado da porta uma imagem de São Paulo. E se você vê, a mítria é tipo dois rabinhos, né? A mítria é aquele meio que um chapéu que o bispo usa. Tem tipo uns dois rabinhos atrás e significa São Pedro e São Paulo, que são os dois pilares da igreja. Que até então, como eu disse, né, tipo, Pedro foi o primeiro papa da igreja, ele usou muito isso até ele ser morto. Foi morto quase igual Jesus. Ele na verdade não se achou digno de morrer igual Jesus, aí falaram para quem estava levando ele lá ou de iam crucificar ele, para crucificar ele de cabeça para baixo, porque ele não era digno de morrer igual Jesus pelo fato de ele ter feito todo esse processo de ter negado, de ter duvidado, de ter feito tudo isso. Ele não se achou digno e ele falou assim: não, eu não quero morrer igual o meu Senhor, eu quero morrer de um jeito diferente. Aí eles deram a opção ele deu a opção própria de virar e assim foi. E também eles são considerados os santos com as personalidades muito fortes mesmo. Até que então, se você vê a história deles, né? Pedro, para vocês terem ideia, no momento que Jesus estava sendo entregue para os soldados, ele tirou, né, a orelha acho que é Malco. Do Malco, que era um dos soldados. E Paulo matava, né? Então, tipo, fora isso, o gênio deles era muito forte. E eles tinham um temperamento, assim, muito forte, né? Tanto é que, como a Madu falou, o Paulo matava, só que do mesmo jeito que ele matava, ele foi morto. Tipo, claro, mostra muitas formas como Paulo matou as pessoas, mas no filme de Paulo, não sei se vocês viram, é bom vocês verem, né? Porque é muito bom, é um filme muito da hora. Mostra lá Paulo indo para os seus finalmente, né, para o seu final, e aí ele sendo ajoelhado, tinha um discípulo do lado dele que eu não me recordo qual, e aí eles iam executar Paulo e Paulo foi morto degolado, né? Como ele já tinha deixado essas cartas que ele estava escrevendo quando ele foi preso. E as cartas ele entregou preso. Ele entregou todas as cartas preso porque até então ele já estava correspondendo ao que Jesus, né, que fez tudo isso que ele queria. Até que Efésios 6, que fala sobre, que é uma das orações mais fortes, né, que fala sobre o capacete da salvação, a espada, a couraça, que ele escreveu para o povo de Efésios que estava passando por todas essas coisas, né? E nessa exortação que ele deu, ele viu a cela dele passando assim um soldado, né? Um guarda, aonde ele estava, né? E ele foi escrevendo o que nós cristãos precisávamos ter, que era o capacete, a espada. E até então isso foi, tipo, quando eles, né, começaram a seguir Jesus e quando eles se uniram, eles não sabiam que, nossa, a gente vai ser, tipo, eu vou ser o Papa, eu vou ser um futuro, vamos dizer assim, pregador, um futuro pregador. Sim. Eles mal sabiam, tipo... Até que no nosso evangelho são considerados 4, certo? Mateus, Marcos, Lucas e João. João é o discípulo amado de Jesus que andou com Jesus naquela época. Mateus, cobrador de impostos. Aí teve Marcos e Lucas. Lucas, ele era um dos apóstolos de Paulo. Ele não andou com Jesus. Não andar com Jesus assim, sabe? Ele era um médico e ele era seguidor de Paulo. E aí, tipo, ele é um dos evangelhos mais bonitos, tipo, em comparação, assim, né? Todos os evangelhos são lindos, mas eu gosto muito dele porque ele trata, tipo, de uma forma mais demonstrativa sobre Nossa Senhora. Até que tem, né, aquela oração que fala que a minha alma glorifica o Senhor, que a Nossa Senhora dizendo, meu espírito exulta de alegria em Deus, meu Salvador. E pra você ver, né, que, tipo, e o orgulho de Paulo, né, fez com que ele caísse do cavalo. O orgulho de Paulo acabou com tudo aquilo para que quando ele, tipo, levantou-se como Paulo, sabe? Tipo, ele morreu como Saulo para se erguer como Paulo.
como Deus queria, como Deus já devia ter escrito no seu livro sobre ele, planejado desde o ventre da mãe dele. Engraçado de ver, né, que tipo, uma pessoa que matava quem seguia Deus, acaba seguindo Deus e tipo, monta umas das belíssimas cartas para nós hoje, que creio eu que principalmente as cartas, elas nos ensinam muito como viver no nosso dia a dia, sabe? Como ter uma postura de verdadeiramente cristãos, de verdadeiramente pessoas eleitas ao céu, sabe? De verdadeiramente o que seguir, o que fazer. Porque em Êxodo fala sobre os mandamentos, né? E nas cartas ele dá uma explicação bem óbvia dos mandamentos, sabe? Tem uma parte lá que ele fala assim, tipo, claro, sobre, tipo, o significado de honrar o pai e a mãe, sabe? O como que seria o honrar o pai e a mãe. E, tipo, ele explica muito. Nós, cristãos, temos que seguir muito o exemplo das cartas, muito mesmo. Porque nas cartas ele está nos mostrando a realidade que nós devemos viver. Até que uma pergunta, né, que deixamos aqui no ar, assim, pra vocês. Só vamos jogar isso? Se vamos jogar no ar, que tipo, se nós teremos mesmo a coragem que os santos teve de morrer por Jesus, sabe? Paulo morreu por amor a Jesus, sabe? Tipo, ele não ia parar enquanto, tipo, não ia parar de falar de Jesus, não ia parar de levar a palavra de Jesus. E ele morreu. Tanto é que ele fala assim que ele completou a corrida. Quando ele completasse a corrida dele, ele iria chegar no seu auge, que seria o final dessa corrida, e ele conseguiu. Tanto é que não só ele, mas como São Pedro também conseguiram, e sendo assim as histórias se interligaram, que até então o discípulo que eu estava falando antes é o que a Madonna falou agora, que era Lucas. E Paulo estava lá, tudo bonitinho, certinho, e Lucas só aprendendo. Claro que o Lucas teve que passar, depois que Paulo morreu, os escritos de Paulo, e claro que Lucas também tem seus escritos, mas as histórias são muito semelhantes, tanto é que são, vamos dizer assim, basicamente alguns consideram ele na nossa igreja irmãos de personalidade muito forte, tipo, eles são, vamos dizer assim, muito bravos. Não é questão de ser bravos, né? É questão de ser verdadeiros. Questão de que nem hoje em dia. Hoje em dia, se você quer alguma coisa, por exemplo, você fez alguma coisa errada, mas pra você, tipo, alguma coisa certa, mas que você fez errado, sabe? Tipo, você fica com a consciência pesada. Aí você fala pra pessoa e a pessoa acaba te dando uma bronca. Aí você fala, não, aquela pessoa é chata, aquela pessoa é ruim. Não é que ela é chata, é que ela é ruim. Que ela está sendo verdadeira com você, sabe? Ela está mostrando. Porque nem sempre aqueles amigos que, tipo, passam a mão na cabeça são os amigos verdadeiros, sabe? Sim, nós merecemos correção, nós merecemos aprender. Isso também é uma coisa deles, que eles, tipo, não chegavam passando a mão na cabeça. Eles jogavam tudo ali, tipo, é isso que você quer ouvir? Sabe? Eles não queriam aliviar, eles queriam mostrar verdadeiramente o que era. Como diz, nós falamos que queremos seguir Jesus não é nós dançarmos só, tipo, viver de alegria, assim. Nós teremos que carregar a nossa cruz, sabe? E aí a gente esquece dessa parte de carregar a nossa cruz e, tipo, achamos que é só brincadeira. E eles sempre mostraram que não era brincadeira, que era coisa séria, que nós ter fé, ser da igreja, seguir Deus não é brincar, é algo muito sério, porque nós estamos estamos zelando por almas e não devemos brincar com almas. Então é basicamente isso, né, Maduzinha? E só para lembrar, São Pedro e São Paulo, rogai por nós. É isso, tchau, gente. Deixa muito com like Deus, aqui. Que Deus abençoe vocês. Soca o like aqui embaixo, se inscreva, deixa um comentário tipo, quero que você saia da vida de São Padre Pio, a vida de Nossa Senhora, qualquer coisa. Sobre o tratado também, né? Tem muitas pessoas que querem, tipo, muito jovens, querem se consagrar. E aí, se vocês perguntarem pra gente, né? Eu já sou consagrado, o Gui tá lendo já o tratado pra fazer a consagração dele agora. E se qualquer pergunta que vocês tiverem pra gente. Deixa aqui nos comentários ou siga nas nossas redes sociais que a gente vai estar sempre lá respondendo vocês. A gente vai deixar em algum lugar. Mas primeiramente vai
vai, dá o like, se inscreva, não esquece também de ativar o sininho. Pode ativar o sininho por enquanto, porque é bom vocês receberem os novos vídeos, né? É isso, fiquem com Deus e até a próxima. E por desafio de hoje, deixamos para vocês que vocês rezem um terço em dedicação à família de vocês, à conversão das suas famílias, se elas não são completamente de fé, assim, não têm um amor por Deus, amor pela igreja e pela conversão do mundo. E é isso, tenham um santo e abençoado dia. Tamo junto.